A esperada proposta por Vitão chegou aos corredores do estádio Beira-Rio, mas os valores não agradaram a cúpula colorada e uma permanência do zagueiro não é descartada. Enquanto isso, o técnico Roger Machado pode ganhar um reforço importante para o duelo em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Tenho muitas coisas para falar do Internacional nesse conteúdo que tem o apoio da Zapay. ZAPAY, meus parceiros aqui no canal, onde você fica em dia com o teu veículo. Cara, é muito simples e rápido. É só baixar o app da Zapay que está disponível aqui na descrição. Ou se você está vendo no computador, é só clicar no link que está aqui. Coloca a placa do teu veículo, lá já vai puxar todos os débitos que você tem pendentes e a forma de parcelar, né, esses valores. E ainda por cima, né, vai ter um espaço de cupom de desconto. E aí você vai inserir o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então, vai lá com a Zapay, fica em dia com o teu veículo, evita dor de cabeça e, cara, é com pouquíssimos cliques que tu fica tranquilo aí para rodar com o teu carro. Tá certo? Turma, vamos falar um pouquinho do Internacional? Afinal, né, o Colorado, enfim, recebeu aquela proposta que a gente tanto fala, né? Afinal, o Vitão é um dos principais jogadores do Inter já há muito tempo, né? Chegou aqui em 2022 proveniente do Shakhtar, ainda naquela aquela janela que foi muito no período mais quente da guerra entre Ucrânia e Rússia. O Vitão foi um dos principais jogadores do Inter em 2023, naquela campanha que levou o Inter até a semifinal da Libertadores. Posteriormente, né, fez um ótimo 2024, tanto que esteve muito perto de se transferir ao Real Betis da Espanha. Chegou a pegar o voo para embarcar, mas por conta do fair play financeiro, a negociação brecou. O Vitão volta para o Inter e, bom, né, segue sendo um dos principais nomes aí do futebol brasileiro. A gente não entende muito bem ao certo porque que o Vitão não é convocado, né, talvez pelo fato dele jogar, né, no Rio Grande do Sul, que não tem, né, uma vitrine, uma visibilidade tão grande quanto o centro do país, que convoca, por exemplo, Fabrício Bruno. Eu não vejo o Vitão perder em nada para o Fabrício Bruno hoje, né, dentro, né, de uma possível convocação de seleção brasileira. A proposta, né, que chegou para o Vitão, ela veio do Porto, lá de Portugal. Clube, né, tradicionalíssimo, campeão da Champions League, né, que disputa, né, com frequência a maior competição do continente europeu. Só que, né, apesar do Porto ter uma ótima porta de entrada, né, no futebol europeu, até com nomes que já saíram aqui do próprio Inter, né, o Otávio, quando foi vendido lá em 2013, né, foi para o Porto, depois foi para outros grandes clubes e, bom, hoje se tornou, né, uma peça importante da seleção portuguesa, né, e foi para jogar com o Cristiano Ronaldo no Al Nassr. O Éder Militão, né, quando saiu daqui, né, do São Paulo, foi para o Porto e fez, né, uma trajetória, né, de alçar voos maiores dentro de outras ligas. E a ideia, né, do Porto era justamente este novo Éder Militão, com o Vitão. A informação é do Alexandre Ernest, meu colega lá do Voz Gigante, meu parceiro, né, o cara que, né, também tem um canal aqui no YouTube. O Ernest trouxe a seguinte informação. A proposta do Porto para o Inter para levar o Vitão é de 7 milhões de euros. E essa proposta foi prontamente recusada. Eu diria que ela nem chegou a estar num papel timbrado. Ela veio muito mais, né, num emissário, né, que tem essa abertura, né, para trazer propostas pelo Vitão e deu valor para o Inter. O Inter disse que por este valor nem abre conversa. O valor que o Inter vai abrir conversa para vender o Vitão é pelo menos 10 milhões de euros. Que foi a proposta que chegou na janela do ano passado, que o Inter liberou ele para ir para o Real Betis e a negociação acabou melando. Mas não tem sentido, né? Tu abrir uma negociação de 7 se ele foi quase vendido a 10, não faz 6 meses. Então, assim, o Porto não sei se vai, né, vir com esta nova proposta. Ao que se fala, né, o Porto, né, quando viu a pedida de 10 milhões, entende, né, que é um valor maior do que ele pode pagar no momento. E eu não descartaria uma permanência do Vitão. Afinal, a gente já poderia estar falando sobre propostas maiores para o zagueiro do Internacional. A gente está vendo um movimento muito mais forte do América do México vindo aqui e tentando levar o Wesley, e aí falando de valores mais altos, estamos falando de 12 milhões de dólares, por exemplo, para essa negociação sair. O Inter tem 50% do Wesley, então ficaria com 6 milhões de dólares. E aí juntando, né, com a possível venda do Johnny no mercado europeu, né, o Inter tem uma perspectiva de fazer alguns movimentos na janela, mas o Vitão não.
né? O Vitão teve essa primeira proposta ou sondagem mais forte de 7 milhões de euros e o Inter acabou declinando desta proposta. Então, Vitão, por enquanto, permanece no Internacional. Para a gente manter no assunto zagueiros, hoje o Inter treinou pela manhã no CT do Parque Gigante e foi possível perceber nas imagens dois jogadores que estão animando os bastidores. Gabriel Mercado, jogador que está retornando de lesão depois de uma pausa longa, né? Ele teve uma lesão no jogo contra o São Paulo. Até quero pegar a data desse jogo aqui, São Paulo e Inter, para não falar besteira, tá? Esse jogo foi disputado no dia 29 de setembro do ano passado, quando ele teve essa lesão mais grave no joelho. Então, estamos falando de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Está fechando 9 meses, né, de recuperação o Gabriel Mercado, né? Existia uma possibilidade de ele estar relacionado para o duelo contra o Atlético Mineiro no próximo dia 12 de junho em Belo Horizonte, mas como o gramado do Atlético Mineiro é sintético, a possível volta do Gabriel Mercado deve ficar para depois do Super Mundial, no jogo do dia 13, data base, contra o Vitória, no estádio Beira-Rio, né? O jogo de volta, né, do Campeonato Brasileiro. Aí o Mercado poderia estar relacionado pelo técnico Roger Machado. Ele já vem participando naturalmente das atividades, mas é aquela coisa, o Mercado nunca teve uma lesão neste grau, nessa gravidade, então também vai ser medido isso, né, no dia a dia, na recuperação, né, de como ele está se sentindo. Uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo, né, o desgaste do calendário, né, o que a gente está passando agora dentro, né, do Internacional. Então o mercado retornando, e é muito bom ver o mercado de volta, né? Um jogador extremamente identificado com o Inter, uma liderança, né? Um cara extremamente profissional e que a gente torce muito para que volte, né, na melhor condição, porque vai nos ajudar com certeza. Falando em DM, gente, o Roger também deve ganhar o retorno de Ricardo Matias. Apareceu de novo nas imagens do Ricardo Matias, que saiu, né, com problema muscular do duelo contra o Sport, empate lá em Recife por 1-1. No melhor momento dele, né, ele tinha acabado de fazer um gol contra o Mirassol, tinha feito gol lá contra o Nacional em Montevidéu, e aí veio este problema, né, envolvendo o atacante do Internacional. Vem boa hora, né, porque o Borré dificilmente vai jogar, tem uma lesão de grau 2 no abdômen, e o Valência vive toda essa polêmica, né, no Equador, saber se joga ou não, se jogar vai voltar para jogar aqui no Inter. Enfim, né, Ener Valencia é um caso à parte. O Matias, se jogar, é um centroavante, né, que seria possivelmente titular, visto que o Luca, até o momento, né, não conseguiu dar uma resposta adequada. Então, Ricardo Matias pode também ser um nome importante aí para o Roger no duelo contra os mineiros. Tá certo? Falando em mineiro, gente, hoje tem América Mineiro e Ferroviária pela Série B do Campeonato Brasileiro, tem Avaí e CRB e tem gaúchos em campo também na Série D. Tem São Luís e Marcílio Dias jogando lá no 19 de outubro em Ijuí. E tô dando uma olhada aqui, né, nos jogos da rodada, gente. Tem Copa do Nordeste também com Bahia e Náutico. Tem alguns bons jogos, tá? Para você palpitar e se divertir lá em kto.bet.br, minha casa de apostas pode ser a sua também. Tá certo? Lembrando, você está convocado para fazer parte da Liga do Milhão. Será que você consegue ser o melhor palpiteiro do Brasil? Se você for, você vai levar uma bolada para casa. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!